Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Uninvest. No vídeo de hoje nós vamos conhecer 4 ETFs que pagam dividendos em dólar. Se você gostou da ideia desse vídeo, já se inscreva no canal para não perder nenhuma informação sobre o mundo dos investimentos. Lembrando sempre, pessoal, que não se trata de recomendação de compra ou venda desses ativos, tá? Aqui a gente avalia as informações públicas de todos os fundos imobiliários, ações, estoques e ETFs. Então vamos lá, o primeiro da nossa lista é o Invesco S&P High Dividend. Ele tem o ticker SPHD, dentro dele nós temos 50 empresas e a taxa de administração dessa ETF é de 0,3% ao ano. E o seu dividend yield dos últimos 12 meses foi de 4,05%. Então vamos lá, o Invesco S&P High Dividend, ele é uma ETF que investe no S&P 500, sendo que esse ativo escolhe dentre as 500 maiores empresas do S&P, as 50 que possuem altos dividendos e baixa volatilidade. Hoje ele está com um PL de 15, ou seja, está ali com o seu preço sobre o lucro de 15 vezes, e o seu PVP está em 2,22, que são parâmetros até que aceitáveis, com base no modo de valuation de Benjamin Graham, por exemplo. E quando analisamos os setores onde essa ETF está exposta, nós podemos verificar que tem uma diversificação muito grande. Essa ETF ela participa de quase todos os setores possíveis da economia norte-americana. Então, se o seu foco está em diversificação, vale a pena você estudar um pouco mais a fundo o Invesco S&P High Dividend. Quando nós olhamos as principais empresas onde o SPHD investe, nós podemos constatar que são empresas bastante conhecidas, como a AT&T, a Chevron, a Exxon, tem a Iron Mountain também, entre outras empresas que fazem parte ali do dia a dia dos americanos. Analisando o desempenho histórico dos últimos 8 anos, nós podemos ver que a ETF perdeu para o S&P 500 em relação ao seu crescimento, pois nos últimos 8 anos, se você tivesse investido no Invesco, você teria dobrado o seu capital, e no S&P 500 você teria triplicado o seu capital. Então aqui é um ponto interessante que dividendo não é tudo, né? É bem importante que a gente tenha uma carteira diversificada entre dividendos e crescimento também. O segundo na nossa lista é o Super Dividend ETF. O seu ticker é o SDIV. Hoje ele tem 100 ativos no seu portfólio, ativos esses que distribuem altos dividendos por todo mundo, tá, pessoal? Ele é uma ETF global. A sua taxa de administração já é um pouco mais cara, é 0,59% ao ano, e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 6,7%, ou seja, 6,7% em dólar, pessoal. Então vamos lá, o Super Dividend ETF é um ativo que investe de maneira global, escolhendo empresas ao redor do mundo que distribuem altíssimos dividendos. Vale ressaltar que esse ETF, pessoal, está distribuindo dividendos mensais há 9 anos. Então ele já tem uma recorrência muito grande aí na distribuição de rendimentos. Quase metade do portfólio do SDIV está alocado em real estate, ou seja, em imóveis, seguido do setor elétrico e financeiro. Então, apesar do dividendo alto, ele também está focado ali em setores defensivos, né? Então vale a pena estudar mais a fundo essa ETF para considerar na carteira. Quando analisamos os países onde o SDIV investe, podemos constatar que 1/4 dos investimentos está nos Estados Unidos. Mas vemos que ele tem também forte presença na Ásia, através da China e de Hong Kong, além de estar presente também na Europa, através da Grã-Bretanha, e na África do Sul também. E aí um ponto legal que vale ressaltar é que é o Brasil ali. A gente tem 3,3% de participação nesse ETF. E falando em Brasil, quando a gente olha as empresas que ele investe, olha ali uma das maiores participações que ele tem. Vocês conhecem a TAEE 11, isso mesmo, a Taesa ela faz parte do portfólio do Super Dividend ETF. Já quando a gente olha as outras empresas, não são empresas tão conhecidas assim, mas são empresas que distribuem altos dividendos ao redor do mundo. Por isso o SDIV é tão interessante para a gente cogitar como investimento, pois ele possibilita o acesso a empresas que, se não fosse por conta dele, nós não conseguiríamos investir. Então, além de ter um dividendo até que alto, né, mais de 6% em dólar, ele também nos dá uma excelente possibilidade de diversificação com relação a regiões, ativos e continentes também.
E se tem o Super Dividend ETF, a gente tem também o Super Dividend USA ETF. O seu ticker é o DIV, DIV. Hoje ele tem 50 ativos esses que distribuem dividendos mensais nos Estados Unidos. A sua taxa de administração é de 0,45% ao ano e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 6,3%. Aqui a lógica é bem parecida com a do Super Dividend, pessoal. A única diferença é que ele é focado nos Estados Unidos. Então ele pega as empresas que têm altos dividendos e baixa volatilidade e investe nelas para obter renda mensal. E também essa ETF distribui dividendos mensais há 8 anos. E desde a sua criação, a ETF cresceu 33,12%. Então, além de distribuir dividendos mensais, ele também teve um crescimento considerável. Com relação aos setores onde o DIV investe, temos uma diversificação muito interessante de setores. E mais da metade dos setores estão ligados ao nosso dia a dia. Ou seja, tem um viés de perenidade, né? Então, se os investimentos dela estão alocados em bens de consumo, setor imobiliário, setor de energia, serviços e utilidades públicas, a gente pode ver que o pensamento da gestão ali é focado em um viés mais de perenidade, né? Mais de estar presente na vida das pessoas ao longo dos anos. E lembrando, pessoal, se você quer começar a investir no exterior e ter acesso a todos esses ativos, abra sua conta na corretora Passfolio, que é taxa zero de corretagem e taxa zero de custódia também, pessoal. Eu vou deixar o link de abertura de conta aqui na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá? E se você abrir a conta por esse link, você pode ganhar até $100 em ações americanas totalmente de graça. Então abra já a sua conta para você começar a investir nessas ETFs e também começar a investir em Google, Amazon, Apple e nas outras maiores empresas que existem no mundo através do mercado americano. Então vamos para a nossa próxima ETF, a US Preferred ETF. O ticker dela é PFFD, ela possui 303 ativos, sendo que o foco dela é no setor financeiro. A sua taxa de administração é 0,23% ao ano e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 5,25%. Lembrando, hein, pessoal, a gente tem fundo imobiliário que distribui 5,25% de dividend yield, né, nos últimos 12 meses, e aqui a gente tem uma opção de dividend yield em dólar. Então é muito interessante a gente começar a cogitar o investimento no exterior. Então vamos lá, o US Preferred ETF é um ativo que busca investir em ações preferenciais que pagam dividendos altos com maior foco nos Estados Unidos. Mas a gente tem que ressaltar 2 pontos aqui, pessoal. O primeiro ponto de atenção é que ele investe bastante mesmo, é o foco dele o setor financeiro. Esse setor financeiro, historicamente, ele não é um setor que dá aquele boom, né? Ele não tem uma alta consistente ou um crescimento muito grande. Então a gente pode ver que esse ETF, desde quando ele foi criado, ele cresceu apenas 24%, que é um crescimento bem modesto, né, digamos assim. E o segundo ponto de atenção que a gente tem aqui, ele é para o lado benéfico. Porque assim, no portfólio ele tem grandes empresas do setor financeiro, como Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan. Então ele tem essas grandes empresas no portfólio dele. Porém, ele tem também pequenas empresas do setor financeiro e de seguros que a gente não conhece, mas que tem também o seu valor e tem também o seu potencial. E como a gente não é especialista em analisar pequenas empresas, né, empresas que estão crescendo, e empresas que estão em maturação, às vezes é interessante a gente depositar confiança e esse investimento para um gestor, que no caso é o gestor desse ETF, para que ele consiga ali escolher, garimpar e encontrar grandes oportunidades que a gente, por exemplo, não ia conseguir encontrar. Ainda mais se tratando do setor americano, né? E lembrando, pessoal, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação sobre o mundo dos investimentos. Aqui você encontra tudo sobre investimentos no Brasil, investimentos no exterior, investimentos sobre renda fixa, fundos imobiliários. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma informação e também para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. E para você que ficou até aqui, eu vou mostrar mais uma ETF, como um bônus para você ter acompanhado a gente até aqui. E o último ETF da nossa lista é o Nasdaq 100 Covered Call. O seu ticker é o QYLD. Ele tem 103 ativos no seu portfólio. Ele compra e vende ativos de tecnologia. Sua taxa de administração é 0,6% ao ano. E pasmem, ele tem um dividend yield de 12,5% nos últimos 12 meses.
Eu tô falando de 12,5% em dólar, pessoal. Mas como tudo que foge à regra, né? Quando o dividendo é alto, a gente tem que desconfiar. Então vamos analisar aqui essa ETF para ver se tem alguma pegadinha ou se é alguma cilada. Vamos lá. Todas as ETFs que eu mostrei anteriormente, pessoal, elas são de gestão passiva, ou seja, a ETF compra um ativo e espera para receber os dividendos. Simples assim. Já no caso dos Nasdaq 100 Covered Call, ele tem uma gestão ativa, ou seja, o QYLD fica comprando e vendendo ativos a fim de ganhar dinheiro com isso e, a partir daí, distribuir dividendos aos seus investidores. Esse ativo distribui dividendos mensais, pessoal, há 7 anos, e o seu crescimento desde a criação do ETF foi de 87%. É um crescimento bem considerável. E aí, quando a gente olha o portfólio, a gente pode ver que quase todas as empresas, ou pelo menos quase todas as maiores posições que o ETF possui, a gente conhece. Então a gente vê ali que tem Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Facebook, Alphabet, que são as ações da Google. Tem a Nvidia, que é de componentes, né? Acho que quem conhece aí do setor de tecnologia já ouviu falar das placas de vídeo da Nvidia. PayPal. Então assim, pessoal, você vê que ele investe nas maiores empresas de tecnologia. Porém, a gente tem que ressaltar que não é um investimento passivo. Ele não compra essas empresas e espera os dividendos ou espera o crescimento. Como o setor de tecnologia nos Estados Unidos ele é muito volátil, essa ETF compra, espera uma alta, vende, espera uma baixa, compra. Então ele vai fazendo ali uns swing trades, digamos assim, dos ativos que estão listados na Nasdaq. Então por isso que é interessante ficar ligado, porque se houver uma queda muito alta no setor de tecnologia, possivelmente essa ETF vai sofrer. Então é uma ETF sim para se estudar, para considerar na carteira, mas a gente considera ele como uma parte de risco da carteira de investimentos. Então é isso, pessoal. Se você tiver mais alguma dica ou mais alguma sugestão de conteúdo pra gente fazer aqui, deixe nos comentários, tá? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Valeu!